Voltando aqui com o Dr. Fante, presidente da OAB de Santo Amaro. Doutor, vamos falar agora uma questão que pega muito, a gente recebe muita manifestação lá na televisão com relação à segurança, né? Então as pessoas estão presas em casa, as pessoas estão pressionadas com essa questão da segurança ou da insegurança, tanta imagem, nós filtramos para a gente colocar poucas imagens que a gente recebe para não tornar a coisa mais... Né, é o clima, é a sensação da insegurança. E quando a gente fala em segurança, a gente fala em CONSEG, né? Os CONSEG são uma ferramenta da sociedade, né, com apoio das autoridades, polícia, trânsito, polícia civil, polícia militar, trânsito, e a gente vive essa questão de ter um canal mais próximo com os poderes, porque na verdade o CONSEG não deixa de ser isso, né? É uma ferramenta da gente estar mais próximo, encontrar ali alguém que responda pela GCM, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, CET, tá? E aí, como é que a gente pode pensar ou como a OAB poderia contribuir de uma forma mais intensa com essa questão dos CONSEGs, eles serem mais ágeis, eles serem mais presentes, e eles, inclusive, terem a presença da OAB também lá para receber e para ser um indutor, para ser um facilitador dessa relação sociedade civil com poderes, né? Com poderes. E aí a gente fala até nesse exemplo que já foi dado da OAB ter um canal mais rápido, mais ágil, mais próximo com a Defensoria Pública, porque no final das contas é a sociedade, né? Sim. Agora, nessa gestão, a gente criou uma comissão de segurança pública, né, até através da Rita de Cássia, se ela estiver assistindo, mandar um beijo para ela, que ela é participante ativa dos CONSEGs, ela tem representado a subseção nas reuniões do CONSEG que chegam, então a gente precisa também ser provocado em que sentido? Receber, aí quem quiser, quem for assistir pode anotar o e-mail, santo.amaro@oabsp.org.br. A gente recebe os convites de várias reuniões, de vários CONSEGs, e quando a gente recebe, a gente sempre determina que um advogado, um colega esteja presente nessas reuniões para somar, para contribuir com aquilo que está dentro e naquilo que a gente pode, dentro da nossa competência, auxiliar. Certo. Então, sempre que a gente recebe essa informação, sempre que a gente recebe esses convites, a gente faz questão de se fazer presente, porque quer queira que não, nessas reuniões acabam sempre existindo advogados participando, né? E às vezes o advogado, ele pode se sentir também muito mais respaldado se a OAB estiver ali institucionalmente presente. Justamente. Então a gente participa de diversos CONSEGs, como eu falei, quando a gente recebe o convite, a comunicação, porque realmente é muito grande a nossa área de extensão, né? As questões institucionais também demandam muito tempo, então nós não conseguimos ativamente ir atrás de todos os players, né? Vamos dizer assim, todas as partes envolvidas aqui dentro da nossa região. Então por isso que esse espaço é importante para que os CONSEGs, seja o de Santo Amaro, Embu-Mirim, Grajaú, Parelheiros, Campo Limpo, que a gente participa também, para que eles saibam, né, desse canal e dessa possibilidade, eles enviarem os convites, né, para que a gente esteja presente. A gente participa constantemente da ação comunitária. Vou mandar um abraço para o Iracélio, que a gente já conhece, ele sempre envia esse convite, e aí sempre que a gente recebe, eu frequentei durante muito tempo participando ativamente das reuniões, e hoje eu consigo sempre destinar ou designar alguém representando a OAB nessas reuniões, que é extremamente importante, né, e que faz necessária realmente a nossa participação, a nossa presença. Certo. A Ana Paula, vice-presidente do Iracélio, já esteve aqui falando da experiência lá da ação comunitária na chácara, né? Que também há uma discussão de várias entidades aqui para tentar replicar a mesma experiência de lá em outras regiões. Eu posso falar aqui no Brooklyn também já tem essa movimentação, né? Então, o senhor entende esse processo da ação comunitária exitosa lá na chácara? São esses grupos de vizinhança solidária, né? Organizados, né? Isso, no seu modo de ver,
tem uma discussão jurídica ali também, né? Qual é o poder de polícia que possa ter, no sentido de esses grupos se tornarem assim pessoas jurídicas ou não e poderem contratar vigilância paga, vigilância armada. Isso tem essa discussão, a OAB entra nesse aspecto, tem alguma posição com relação a isso já? Então, com relação especificamente se associações podem ou não contratar a guarda armada, aí já não entra na nossa competência enquanto instituição. Sim. Tá? Eu acho que aí tem que ser algo realmente regulado entre o Estado, aqui no nosso caso, tanto o governo quanto a prefeitura, para entender o quanto isso é possível ou não. O que eu acho é que essas associações elas têm que somar. São experiências que não são... ninguém está inventando a roda. Exato. Grandes países do mundo, na Inglaterra tem uma experiência muito positiva com relação a isso, o Japão também, alguns locais nos Estados Unidos eles fazem a vigilância solidária, né, comunitária. Exato. Então eu acho extremamente importante, ele tem que replicar, né, porque se a gente cada um remar para um lado, né, ninguém vai chegar a lugar nenhum. A gente tem que chegar num consenso e as partes remarem para o mesmo lado. A gente tem a experiência aqui de São Paulo, muito proveitosa, do Smart Sampa, né, que tem tentado, através desse programa, integrar essas associações comunitárias, essa organização civil dos bairros dentro do programa, fornecendo as suas câmeras, identificando e aí auxiliando agora a Guarda Civil, né, que mudou um pouco a sua atribuição. Eu também não vou entrar nessa discussão se é ou não competência da Guarda Municipal, mas a Prefeitura foi exitosa em algumas discussões no âmbito do Judiciário, né, para permitir que a Guarda Civil também exerça essa atribuição, que esse poder de polícia. Esse poder de polícia, né, porque eu acho que se todo mundo trabalhar junto e de uma forma organizada, eu acredito que quem vai ganhar é o cidadão, porque acho que as pessoas estão cansadas, né, de sentir essa insegurança. E os números têm mostrado, né, a Prefeitura divulga sempre o quanto eu brinco agora, até nos estádios de futebol, o sistema está integrado. De reconhecimento facial. Então, quanto isso. E aí essas associações congregando empresa, condomínios, entidades, né, espalhando essas câmeras que vão poder, dessa maneira, identificar e trabalhar, conversando com delegados que fizeram algumas operações aí. Sim. Eles chegaram aquela senhora que alugava placa falsa, alugava mochilinha para motoqueiro, está assaltando o cidadão de bem. Então, tudo isso é graças a um trabalho que talvez... De inteligência e de união, né, entre todos. Então, se a associação comunitária tem lá os seus parceiros com seus postezinhos com câmera, integrados ao sistema da prefeitura, se o Brooklyn partir para esse caminho, eu acho que a gente vai, aos poucos, mudar o cenário. É um trabalho a médio e longo prazo, mas é um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho que tem que ser realizado e as pessoas têm que entender que só assim a gente vai conseguir, de alguma maneira, contribuir. Exatamente. Nós tivemos a questão de algumas semanas atrás, no Real Parque, aquele assalto a um condomínio, o pessoal conseguiu entrar dentro de um prédio, foi para a garagem, roubou um carro, tentou sair com um carro. A vigilância particular, é uma empresa particular, provavelmente são policiais em suas folgas fazendo o segundo exercício. Eles estavam armados, 3 ou 4 carros, bloquearam o portão, o carro tentou bater, sair, arrebentando o portão, não conseguiu porque um carro estava lá, um carro da empresa de segurança estava fazendo a resistência e acabaram presos, porque a própria empresa de vigilância chamou a polícia, e os moradores também devem ter chamado, prenderam aqueles. Nós publicamos a cena de um dos filmes que nós recebemos de moradores do prédio vizinho, inclusive mostra o carro tentando lá. E aí, doutor, o que tem, assim, as respostas são muitas, né? Assim, muita gente elogiando a empresa, muita gente elogiando a conduta dos policiais que, mesmo armados, não dispararam nem esperaram a polícia e as suas viaturas, mas também muita gente reclamando, né? Nossa, agora estamos no faroeste urbano. Não há consenso, né?
Não. Não há consenso. Mesmo numa fórmula que deu certo, prenderam, ninguém ficou ferido, tal, e nada aconteceu. Não há uma fórmula, né? Não. Agora, essa questão da ação do Iracélio, da Ana Paula, da ação comunitária da Chácara, de gerar uma mobilização da sociedade e usar a ferramenta tecnológica mais usada hoje em dia, que se chama celular e WhatsApp, no sentido de acompanhar o que está acontecendo, não tem ilegalidade nisso, né? Isso aí é só para o bem, comerciantes, moradores, estando antenados. Isso tem um respaldo, digamos assim, da OAB, e essa é uma ferramenta da sociedade civil se organizar de uma forma legal, sem risco, é isso? A gente, obviamente, enquanto instituição, a gente não tem o poder de respaldar a ação A, B ou C, né? Certo. O que a gente sempre coloca é que estão realizando dentro da legalidade, estão realizando de uma maneira realmente... Porque a gente não pode entender que o Estado não está presente e que se o Estado não está presente, cabe as pessoas começarem a regular as coisas com a sua própria vontade. Não, o que a gente defende é que, de fato, a sociedade civil esteja organizada, esteja adotando ações como essa que a gente citou. Até eu comentei há pouco que o Saturnino, que foi meu sócio, hoje já falecido, ele já foi presidente da ação comunitária, então eu já conheço ali na Chácara Santo Antônio o trabalho há bastante tempo. Eu acho válido que as pessoas realmente se organizem, né? Ao invés de ficarem reclamando em rede social, que busquem, que procurem realmente ajudar e colaborar e somar, né? Ao invés de criticar. Eu sei que são assuntos extremamente espinhosos, são assuntos que a gente tem um problema muito maior, né? O Estado ele tem que investir na educação, né? Ele tem que investir lá na educação de base, né? Lá na escola de base, para que as crianças, os jovens tenham perspectiva, que eles não partam para o caminho do crime, mas a gente não pode ignorar que o problema hoje também existe, né? O problema está aí, está presente, e que se a gente não se organizar e se a gente não adotar medidas coletivas, né, para auxiliar e colaborar, vai ficar difícil de resolver o problema. E a questão legal, Código de Execução Penal, quer dizer, a maior crítica está, polícia prende, delegado solta. Como será isso aqui? Nós vamos viver isso sempre, essa leniência com as leis penais, o afrouxamento, regressão, saidinha, esse aspecto do penal, nós precisamos ter uma alteração disso, né? A ordem tem alguma posição? O que a gente costuma falar, isso está em debate na ordem com relação a essa questão, né, de eventuais alterações na legislação penal, mas como todo assunto que envolve isso é um assunto espinhoso, talvez o que falta no Brasil não é lei, falta aplicar a lei de forma correta, né, aplicar de maneira eficiente. Né? Então, como eu falei, se a gente quiser diminuir a quantidade de pessoas presas no Brasil, a gente tem que melhorar lá embaixo, na educação. Ninguém nasceu sonhando em ser bandido, né? Ninguém nasceu sonhando em ser assaltante de banco, ninguém... Viver roubando celular e bicicleta. Então a gente precisa trabalhar em todas as frentes. A gente não pode eleger uma e falar que é o caminho. Eu acho que a gente tem que lutar pela melhoria, pelo Estado estar presente na educação, e a gente tem que melhorar na forma de se aplicar a lei hoje vigente, né? Óbvio, como toda lei, ela é um código já bastante antigo, que não reflete a nossa sociedade atual, ela precisa de ajuste, assim como a lei civil precisa, assim como a lei tributária, né? A gente está com a discussão tributária aí. Então a gente precisa ter a boa vontade do legislativo, né? Que é onde as leis nascem, a gente tem que ter realmente eles entendendo que eles estão ali para prestar um serviço para a sociedade, então eles têm que encarar essas questões de maneira mais eficiente, essas questões mais de maneira de ouvir mais a sociedade e não simplesmente ignorar, né, e levar a coisa numa morosidade que não às vezes resolve. defender bolhas, né? Defender bolhas. Bolhas de interesses, né? Exatamente, defender bolhas. Você falou, né?
defender lobbies, vamos dizer assim. Isso, né? exatamente. Então eles têm que entender que eles estão ali, e por isso que a gente sempre fala, né, para o cidadão, a eleição mais importante, você que está assistindo aí, a eleição mais crucial hoje é a eleição do legislativo, você saber em quem você votou, quem você escolheu e quem vai te representar. Né? Não ir atrás de puxador de voto, né? Porque atrás daquele puxador de voto vem um monte de gente que você não sabe quem é, e aí quando você vai cobrar, quando você vai exigir, né, de quem que você vai exigir. Né? Então é isso, votem consciente sempre, vejam quem vocês estão escolhendo, porque essa é a eleição mais importante e que vai impactar no que você está falando. Né? Em alguém que vai trabalhar por você para melhorar suas leis, melhorar a lei de aplicação penal, os investimentos na educação e transformar a nossa sociedade uma sociedade muito melhor. Nossa, doutor Fante matou a charada aqui. E se deixar, dá para falar mais um programa, uns 4, 5 programas só sobre isso. Pois é, e a produção já está me avisando que Tem estamos o tempo. faltando um minutinho, um minutinho para terminar. Então eu vou passar a palavra, claro, para que o fechamento do nosso programa de hoje seja do Dr. Fante uma mensagem aí para todos os nossos queridos seguidores aqui, moradores não só da região sul aí, da nossa querida região sul, mas todos os nossos assistentes. Doutor, com o senhor. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, é sempre uma alegria poder falar, né, e mostrar para as pessoas que a OAB é além de uma entidade importante para os advogados, mas também para a cidadania. Né? Então é uma profissão que está aqui, uma das nossas funções é promover a cidadania também. Então pode contar com a gente, com a OAB Santo Amaro, podem contar sempre com a nossa presença, participando das discussões da nossa sociedade. E hoje foi um programa realmente esclarecedor, falamos de tudo um pouquinho, né? E o recado que a gente tem para deixar é isso, pode contar sim com a OAB. Às vezes as pessoas falam, cadê a OAB? Onde está a OAB? E a gente trabalha assim, é muito mais fácil, eu costumo brincar, né? Uma pessoa reclamando propaga muito mais do que uma pessoa elogiando. Então procure, né, nos nossos sites, nos nossos canais, nas nossas redes sociais, você vai ver que dentro do que a gente está lá participando das discussões, né, e sempre que a gente pode e tem o espaço, a gente está trazendo para vocês que estamos presentes nas grandes discussões também da nossa sociedade, além das discussões da própria advocacia. Então, obrigado mais uma vez, boa tarde para vocês, né, tenham aí uma grande restante de semana e conte sempre conosco. Tá ótimo. Obrigado, doutor Fante, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Nós vamos ajudando aí a criar esses canais com a ordem. Os cortes que nós vamos fazer da entrevista de hoje, nós vamos, ao final de cada corte, nós vamos colocar lá o endereço, viu, doutor? Tá? O endereço da ordem e tal, o e-mail também que ele passou, fez a gentileza de passar, para que mais pessoas tenham esse acesso à ordem, que é uma entidade extremamente importante, estratégica, para quando a gente fala de cidadania e de uma sociedade, de um país melhor daqui para frente, tá? Sigam a gente nas nossas redes sociais. Quinta-feira que vem nós estamos aqui de novo para um bate-papo com pessoas importantes que estão construindo, que estão empreendendo, que estão desenvolvendo de uma forma positiva a cidade, a nossa região, né? Eu ia falar a cidade de Santo Amaro. Fique à vontade. A nossa região, e vamos então sempre estar com vocês aqui, ouvindo vocês. Os outros canais estão abertos para que vocês também sugiram entrevistados aí que sejam úteis e importantes para a gente desenvolver a cidadania, principalmente da nossa região. Um abraço, gente, obrigado, até a próxima quinta-feira, 11 da manhã, ao vivo, na TV Brooklyn, e sigam as nossas 5 plataformas, 5 redes sociais ao longo da semana, onde atualizamos todos com as principais notícias da nossa região. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, doutor Fante. Muito obrigado. Até mais.